Olá, amigos. Meu nome é Armando Lopes e eu sou juiz há mais de 25 anos atuando em tribunais pelo Brasil afora. Já julguei de tudo um pouco: brigas de família, crimes graves, disputas políticas e até casos que envolviam o funcionamento das nossas instituições. Hoje eu vim aqui para explicar um tema que muita gente tem perguntado, especialmente com as tensões políticas que andam rolando no país. O assunto é: o que acontece se o povo continuar indo às ruas em protesto contra o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal? E o Senado Federal aprovar o impeachment dele, mas ele não quiser sair do cargo e o STF decidir protegê-lo? Eu vou explicar isso de forma bem simples, clara, como se eu estivesse conversando com um amigo que não entende nada de direito, porque afinal, a lei é para todo mundo, não só para advogados e juízes. Vamos usar exemplos do dia a dia, de analogias fáceis, e eu vou contar algumas histórias da minha carreira para tornar isso mais interessante e prender vocês até o final. Prometo que vai ser como uma boa novela, cheia de reviravoltas, lições e um final reflexivo. Preparados? Vamos nessa! Primeiro, deixa eu contextualizar o que estamos falando aqui. O ministro Alexandre de Moraes é um dos 11 juízes do STF, que é o tribunal mais alto do Brasil, responsável por interpretar a Constituição e decidir sobre questões que afetam o país inteiro, como direitos humanos, eleições e combate à corrupção. Ele tem sido alvo de críticas e protestos por decisões polêmicas, como investigações sobre fake news e bloqueios de redes sociais. Agora, imagine um cenário hipotético, porque isso não aconteceu ainda, mas poderia. Baseado no que a lei permite. O povo vai às ruas protestando contra ele, pedindo sua saída. Protestos são direitos constitucionais, garantidos no artigo 5º da nossa Constituição. Liberdade de expressão e de reunião. Mas eles precisam ser pacíficos. Se virarem violentos, como quebra-quebra ou invasões, aí entra a polícia e pode haver prisões por crimes como dano ao patrimônio ou incitação à violência. Eu me lembro de um protesto que julguei nos anos 2000 em uma cidade do interior. Trabalhadores de uma fábrica foram às ruas contra demissões. Foi pacífico, no começo, mas uns radicais quebraram vidraças. Eu tive que julgar os envolvidos. Os pacíficos saíram livres, mas os violentos pegaram pena. Moral da história: protesto sim, bagunça não. Se o povo continuar protestando contra Moraes de forma organizada e pacífica, isso pressiona os políticos, mas não tira o ministro do cargo sozinho. É como uma panela de pressão. Faz barulho, mas precisa de uma válvula para explodir. E essa válvula, no caso, é o Congresso. Agora, vamos ao impeachment. O impeachment de um ministro do STF não é como o de um presidente, que todo mundo viu com Dilma Rousseff, ou as tentativas com Bolsonaro. Para ministros do STF, o processo está na Constituição. Artigo 52. O Senado Federal é quem julga, mas só depois de uma denúncia aceita. Como funciona? Alguém, pode ser um cidadão, um deputado ou até o presidente da República, apresenta uma denúncia por crime de responsabilidade, como abusar do poder ou violar a Constituição. Essa denúncia vai para o Senado, que forma uma comissão para analisar. Se a comissão aprovar, o plenário do Senado vota. Precisa de maioria simples para aceitar a denúncia e suspender o ministro temporariamente. Depois vem o julgamento propriamente dito, presidido pelo presidente do STF. Mas se for contra um ministro, ele não preside o próprio caso, óbvio. Para condenar e remover do cargo, precisa de 2/3 dos senadores. Isso é 54 de 1. É um número alto para evitar abusos. Se aprovarem o impeachment, o ministro perde o cargo, a aposentadoria compulsória e pode até ser inelegível por 8 anos. Mas e se o Senado aprovar isso contra Moraes? Hipoteticamente, ele seria afastado. Mas o usuário perguntou: e se ele não quiser sair? Tipo, se recusar a obedecer? Aí entra o drama. No Brasil, decisões judiciais e do Congresso são obrigatórias. Se um ministro ignorasse, seria como um jogador de futebol que, depois de expulso, fica no campo. O jogo para e vem confusão. Moraes poderia recorrer ao próprio STF,
alegando que o impeachment foi inconstitucional. Por exemplo, se a denúncia fosse fraca ou motivada por vingança. Política. O STF poderia dar uma liminar, decisão provisória, para suspender o impeachment até julgar o mérito. Isso já aconteceu em outros casos. Lembra do impeachment da Dilma? Houve recursos ao STF questionando o processo. Se o STF protegesse Moraes, dizendo que o Senado extrapolou, o impeachment poderia ser anulado. Mas isso criaria uma crise institucional gigante. O Senado versus o STF. É como dois irmãos brigando pela herança. A família, o país, sofre. Deixa eu explicar com uma analogia simples. Imagina que o STF é como o árbitro supremo de um jogo de futebol. O Senado é o dono do estádio, que pode expulsar o árbitro se achar que ele errou feio. Mas se o árbitro disser, não saio porque vocês estão errados, e os outros árbitros o apoiarem, o jogo para. No mundo real, isso poderia levar a uma paralisia. Decisões do STF questionadas, leis não aplicadas e o país em suspense. Eu vivi algo parecido em menor escala. Há uns 10 anos, julguei um prefeito acusado de corrupção. A Câmara de Vereadores aprovou o impeachment dele, mas ele recorreu à Justiça, alegando irregularidades no processo. Eu, como juiz, dei uma liminar para ele ficar no cargo até o julgamento final. A cidade ficou dividida. Metade protestava, a favor, metade contra. No final, o Tribunal Superior confirmou o impeachment e ele saiu. Mas durante meses foi caos administrativo, contas não pagas, serviços parados. Multiplique isso por 1000 no caso de um ministro do STF. Agora, aprofundando. Se o povo continua nas ruas durante isso, os protestos podem escalar. Se forem contra Moraes e o Senado aprovar o impeachment, mas o STF o proteger, aí teremos manifestantes, de ambos os lados, uns pedindo fora Moraes, outros defendendo a independência do judiciário. A polícia teria que manter a ordem, mas se virar violência, como no 8 de janeiro de 2023, quando invadiram o Congresso e o STF, aí o Exército poderia ser chamado via Garantia da Lei e da Ordem, GLO, pelo Presidente da República. Mas isso é raro e polêmico, porque mistura militares na política. Lembra do que aconteceu no ZIUA em 6 de janeiro de 2021, com a invasão do Capitólio? Foi uma crise, e aqui poderia ser pior, porque envolveria os 3 poderes: Executivo, Presidente decidindo sobre tropas, Legislativo, Senado impeachment e Judiciário, STF protegendo. E se Moraes não sair mesmo com impeachment aprovado e sem proteção do STF? Improvável, porque ministros respeitam a lei, mas hipoteticamente, ele poderia ser considerado em desobediência e o presidente do STF ou o Senado pediria à Polícia Federal para afastá-lo fisicamente, tipo, não deixar entrar no prédio. Soa absurdo? É, mas a lei prevê execução forçada de decisões. Artigo 536 do Código de Processo Civil permite até uso de força para cumprir ordens judiciais ou equivalentes. Mas isso geraria um escândalo internacional. Jornais do mundo todo falando de crise no Brasil, investidores fugindo, economia abalada. Eu julguei um caso similar em uma vara civil. Um dono de imóvel não queria desocupar após perda em processo. Mandei oficial de justiça com polícia e ele saiu à força. Foi triste, mas necessário para a lei valer. Mas o STF proteger. Moraes, isso é plausível. O STF pode julgar se o impeachment violou a Constituição. Por exemplo, se a denúncia não era por crime de responsabilidade real, mas por decisões judiciais, o que é proibido. Juízes não podem ser punidos por interpretar a lei. Artigo 41 da Lei Orgânica da Magistratura diz que juízes são independentes. Se o STF der ganho de causa, o impeachment cai por terra. Mas se o Senado ignorar o STF, aí é guerra aberta. Impeachment, X, decisão judicial. O presidente da República poderia ter que escolher lado, talvez convocando as Forças Armadas para restaurar a ordem, mas isso cheira a golpe, e a Constituição proíbe, artigo 142, não permite intervenção militar em poderes. Histórico. Em 1964, tivemos golpe militar por crises assim.
Ninguém quer repetir. Para aprender vocês mais, deixe eu contar uma história real da minha carreira que ilustra crises institucionais. Em 2015, eu era juiz em um tribunal regional. Tinha um caso de um desembargador acusado de venda de sentenças. O Conselho Nacional de Justiça, CNJ, investigou e recomendou o afastamento. Ele recorreu ao STF, que suspendeu a decisão. Enquanto isso, protestos na porta do tribunal. Advogados e cidadãos pedindo justiça. O desembargador ficou no cargo por meses, mas no final, o STF confirmou o afastamento. Durante o impasse, o tribunal parou. Juízes divididos, processos atrasados. Famílias esperando julgamentos sofriam. Imaginem isso no STF. Casos de corrupção, eleições, direitos parados. O país inteiro paga o preço. Continuando, impactos econômicos e sociais. Protestos contínuos fecham ruas, afetam comércio. Se escalar para greves ou bloqueios, como os caminhoneiros em 2018, falta comida, gasolina sobe. Internacionalmente, ONU, OEA poderiam criticar, dizendo que o Brasil viola a separação de poderes. Investidores estrangeiros pensam duas vezes. Se nem o STF é respeitado, como confiar no sistema? Moraes, protegido pelo STF, continuaria decidindo, mas suas decisões poderiam ser boicotadas por outros órgãos, tipo polícia não cumprir mandados. Caos total. E o papel do presidente? Lula, ou quem estiver no poder, teria que mediar. Poderia vetar leis do Congresso que afetem o judiciário. Mas em impeachment não há veto. Ele poderia nomear um novo ministro se o cargo vagar, mas se o STF anular, fica vago? Não. A vaga só abre com remoção confirmada. Hipoteticamente, 2 ministros reivindicando a mesma cadeira. Ridículo, mas possível em crise. Agora, pensando no pior. Se não resolverem via diálogo, poderia haver intervenção federal? Não se aplica aqui. Ou emenda constitucional para mudar regras. Demora. A solução real é negociação. Senado, STF e Executivo sentarem para evitar. Colapso. História mostra. Na redemocratização de 1985, crises foram resolvidas assim. Para manter o suspense, imagine o final. Povo nas ruas, Senado vota sim, Moraes recorre, STF protege. Protestos viram revolta nacional. Mas aí, pressão. Faz Senado recuar, ou STF rever. No Brasil, crises acabam em acordos, não em guerras civis. Lembra do mensalão? Julgamento polêmico, mas o país seguiu. Minha opinião como juiz, isso seria péssimo para a democracia. Independência judicial é sagrada. Sem ela, políticos mandam em juízes. Mas impeachment existe para punir abusos. Equilíbrio é chave? Se acontecer, espero que resolvam pacificamente. Pessoal, chegamos ao fim dessa explicação. Foi longa, mas espero que tenham entendido e ficado grudados. O importante é, a lei protege instituições, mas depende de nós, cidadãos, respeitá-las. Se discordam, protestem, mas votem bem. Um abraço do juiz Armando Lopes. Fiquem em paz.